Ora bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tal como tínhamos combinado, hoje vamos trabalhar outra área do jogo e isto significa que desta vez vamos trabalhar o jogo posicional. Eu achei que seria interessante usarmos uma partida que fiz no Arena Kings e que acaba por ser uma partida muito instrutiva em que as pretas vão conseguir materializar uma vantagem posicional, neste caso um peão isolado no centro. Então vamos a isso, pessoal, até já. E então já temos aqui a nossa posição e na verdade o jogador de brancas é um jogador na casa dos 2.200. Eu tenho andado entre os 2.300 e tal, 2.400, e ele começa pelo lance E4. Aqui as pretas jogam defesa siciliana com C5 e depois de C3 nós temos uma das linhas mais chatinhas contra a defesa siciliana, é a Lapin. Eu normalmente há vários tipos de setup possíveis que normalmente envolvem o lance E6 e D6. Em todo o caso, eu tenho gostado mais ultimamente de jogar o lance D5, que é considerado uma imprecisão, mas não é grave. As brancas ficam com uma ligeira vantagem posicional, mas nada por aí além, não é nada do outro mundo. Aqui isto continua com bispo para D3 e neste momento eu pensei, ok, as brancas já cometeram um erro posicional e tem tudo a ver com a casa D4. Aqui a ideia das pretas vai ser fixar um peão isolado no centro. Como é que eu faço isso? Muito simples. Peão toma, peão toma, peão toma e bispo toma. E agora, se repararem, a nível de estrutura de peões, as brancas têm de estar ligeiramente pior. Agora, claro, ainda há muito jogo pela frente, mas a questão é que eu estou a jogar de pretas e agora com cavalo F6 eu vou obrigar o meu adversário a perder um tempo. Ou seja, o jogador das pretas já está a jogar de brancas, já tem iniciativa. E se repararem, a nível de estrutura de peões, a estrutura está perfeita. Tem duas ilhas, enquanto as brancas têm uma, duas, três. Então, agora, é preciso ter muito cuidado, porque as brancas, se tiverem a oportunidade, vão tentar avançar o peão para trocar esta peça. E aí o jogo volta a ficar igual. Então é muito importante ser preciso. Aqui joguei bispo B4. Objetivamente não será o melhor lance, mas tem em vista o rápido desenvolvimento das peças pretas. Isto continua com o cavalo E2, que é suspeito, não é? Porque aqui já não há grande harmonia das peças brancas. O bispo não está a comunicar com a dama. O cavalo normalmente gostaria de estar em F3 e apesar do bispo estar em fianquete, não é muito claro que esse bispo esteja assim tão bem. Isto vai continuar com o cavalo de C6 como mandam as regras. Aqui muito importante, se peão avança, eu pura e simplesmente posso tomar com o peão. Só para mostrar, peão avança, peão toma. Não existe bispo toma, obviamente, porque cavalo pura e simplesmente toma, e se dama toma, dama toma. E o cavalo está pregado. Portanto, isto aqui não há nada. Por isso, ele aqui continua com o bispo E3 e depois de bispo E3 eu vou então seguir com o meu desenvolvimento. Eu aqui comecei que o meu adversário quer avançar D5. É muito importante a nível estratégico fixar este peão e evitar que este peão progrida. Então para isto joguei cavalo E7. Cavalo E7 garante que eu vou jogar aqui nestas casas. Na verdade, tenho ideias na casa D5, tenho ideias na casa G6 e também tenho ideias na casa F5. Apesar das brancas estarem objetivamente iguais, já é mais difícil jogar isto do lado das brancas, porque as brancas têm uma fraqueza e as pretas ainda não. Isto continua com A3, bispo volta para D6 e depois de bispo F4, interessa-me jogar cavalo D5. Isto porque fixei o peão, já não há ideias de avanços e as brancas, no máximo, vão tomar. Eu tomo com a dama e não há forma de aliviar esta posição. Aqui muito importante, no momento em que o bispo branco troca pelo meu bispo, eu ganho mais uma casa.
As brancas têm o problema na casa D4, mas agora também têm um problema em F4. Além disso, não se esqueçam, eu ainda tenho de resolver o problema do meu bispo que está em C8. Então vamos a isso, vamos resolver o problema do bispo. B6. Isto continua claro. Obviamente, se cavalo toma, bispo toma, eu aqui provavelmente teria de jogar peão toma. E ele safava-se. Eu pensei nesta ideia, mas na altura eu fiquei com dúvidas, não é? Depois de bispo toma, será que eu sou mesmo obrigado a tomar com o peão ou com a dama? Aqui podemos ver. Se dama toma, provavelmente as brancas iriam tentar jogar cavalo de C3. Mas, não sei, às tantas existe dama F5. Às tantas. E se as brancas tentam livrar-se aqui do peão, nós podemos sempre tentar complicar. Bispo B7. E se peão toma? A nível posicional nós estamos sempre um pouco melhor, porque nós temos um bispo contra um cavalo, numa posição aberta, e como todos sabem, o bispo tem muito mais potencial em jogos abertos do que o cavalo. Em todo o caso, não é fácil ganhar esta posição. Por isso, aqui as brancas ainda podiam safar-se. Em todo o caso, aqui o jogador das brancas toma, eu tomo com o cavalo, e ele joga cavalo de C3. Lá está. Desperdiça uma oportunidade de jogar uma posição ligeiramente inferior. Claro, vou jogar bispo B7 e agradeço. E depois de cavalo toma, eu não estava à espera deste lance. Eu estava à espera de torre E1, eu mesmo, não sei se resultava, mas eu tinha algum receio de cavalo E4. Provavelmente não dava em nada, mas preocupava-me um bocado na altura. Ele aqui toma e agora tomo com o bispo. Depois de bispo toma, dama toma. Vocês conseguem ver cada vez melhor que este peão de D4 vai ser um problema. Aqui o jogador das brancas não está a conseguir resolver o problema do peão isolado em D4. Isto aqui continua com as brancas a jogarem dama G4. E agora as pretas só têm de trabalhar esta debilidade das brancas. Ou seja, vamos alinhar as torres na coluna. Aqui joguei torre C8. Resulta, também poderia já jogar torre D6. Porque não? Mas o que eu pensei foi, ok, vamos jogar torre C8 porque assim estou a controlar uma coluna aberta e não existe torre C1. Porque aqui estou com problemas de ligação, mas porque se as brancas jogam torre C1, eu por isso simplesmente posso tomar, não é? Torre toma e ganho um peão. Mas é preciso ter cuidado. Eu antes tenho de jogar H6, porque senão dama toma, torre toma e levo mate. Então é preciso ter cuidado com esses truques. Em todo o caso, as pretas estariam perfeitamente bem. Ele vai alinhar as suas peças para tentar evitar que este peão caia. E eu aqui vou jogar G6. Não era necessário, mas só para dar aqui algum ar ao rei. E agora vou jogar torre para C4. Aqui penso que também era possível já jogar assim. Mas lá está, é uma partida blitz, a gente às vezes dispersa-se também um bocado. Primeiro joguei a torre, ele jogou a torre e eu agora quero trocar. E perco um tempo, não é? Portanto, eu aqui falhei. Em todo o caso, este plano vai resultar perfeitamente bem. Isto porque eu tenho duas torres e uma dama a criar pressão no peão de D4. Significa que as minhas peças estão ativas. Ele tem duas torres passivas a defender o peão de D4. E na verdade esta dama tem de estar muito atenta também ao peão de D4, senão o peão cai. Este jogo está quase no fim. Ele tenta centralizar o rei, que é para trazer mais um defensor para o peão. E agora tenho dama para B3. Ele joga a dama. E eu vou reposicionar a minha peça, criando o famoso canhão de Alekhine. Agora, a diferença é que eu tenho uma torre à frente da dama. E o lance E5 vai ser muito forte depois de jogar a torre D5. Portanto, ele aqui joga dama, torre ataca, dama recua e peão avança. E o jogo está completamente ganho devido à famosa debilidade que foi criada na abertura. Portanto, ele aqui tomou, é um blunder e o jogo terminou imediatamente com torre, toma torre. Como vocês podem ver, este jogo, na verdade, acabou por ser decidido na abertura. Em todo o caso, as brancas poderiam ter seguido por caminhos diferentes que garantiam que esta posição pudesse ainda ser jogável. É muito importante, quando vocês estão a jogar xadrez, que vocês tenham atenção às vossas fraquezas na estrutura de peões e em relação às outras peças. Mas
Em particular, tenham muito cuidado com a vossa estrutura de peões. Isto porquê? Porque vocês, quando têm debilidades na estrutura, estas debilidades são permanentes. E depois, para resolver esses problemas, muitas vezes não dá e já é tarde demais e a posição cai. Neste caso, ele tinha hipóteses, não concretizou porque não viu quais eram os temas estratégicos que as pretas tinham, mas eu penso que esta análise será útil para todos, uma vez que agora vocês já sabem como é que nós podemos fixar as debilidades e jogar para tirar algum tipo de proveito a partir destas fraquezas que o nosso adversário pode criar no seu jogo. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, nós estamos a fazer agora aqui uns vídeos mais rápidos. Se tiverem curiosidade para ver o Arena Kings na íntegra, portanto, a sessão está disponível através do Twitch. E se vocês estão a gostar dos conteúdos, sigam o canal, ok? Isso é importante, que eu não tenho dito, mas se seguirem o canal, eu fico contente porque eu sei que o pessoal está a gostar dos conteúdos. E claro, quanto mais likes, melhor, pessoal. Se vocês aderirem em peso e se os vídeos tiverem mais likes, eu assim consigo ver objetivamente quais são os conteúdos que vocês gostam mais e assim posso seguir nesta direção e produzir mais conteúdos nestas áreas, ok? Mais uma vez, obrigadíssimo, pessoal, e logo à noite, quem quiser assistir à sessão no Twitch, já sabem, à hora do costume, por volta das 10 horas, horário dos Açores, vamos estar a ver teoria no Twitch. Boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio. Grande abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.